Olá, queridos aspirantes ao diaconato e a você que nos acompanha nessa série de aulas aqui da Escola Diaconal Diácono São Felipe. Muito bem, gente. Espero que todos estejam bem e vamos continuar aqui com as nossas considerações, o conteúdo, né? Nós estamos em pandemia, não podemos ficar aglomerados, mas o conhecimento é necessário. Então vamos aí tocando do jeito que a gente pode. Graças aos meios de comunicação, estamos chegando aí no teu celular, no teu computador, na tua casa, para esse momento de formação. Então vamos hoje para a nossa quinta aula. A gente terminou bonito, né? Falando do amor de Deus, né? Falando da Santíssima Trindade que nos conduz a esse projeto de redenção. Então agora a gente precisa também fundamentar um pouco as razões que temos para crer. Então vamos lá, primeiro encontro, ou melhor, primeira tela, né? Para a gente observar um pouco aqui algumas razões. A automanifestação de Deus vai dirigida ao homem, e o homem é chamado a responder a esse convite divino mediante a fé. Muito bem, agora nós vamos falar da fé também. Mediante a fé, o ser humano reconhece a Deus como transcendente, além da sua imaginação, do seu sentimento humano, mas um Deus que se torna próximo através do próprio Jesus Cristo em nossa vida, nos mostrando um projeto de vida e de santidade, um projeto amoroso e misericordioso. E agora a gente também, mediante a fé, nós também conseguimos responder, dar a nossa resposta a Deus. Então vamos aqui, como que a gente faz isso? Tanto a revelação como a fé são atos livres. Ninguém pode ser obrigado a acreditar, né? Alguém insistir, né? Se você faz isso, você perde a pessoa. Mas a partir do momento que a pessoa entende o querigma, entende todo esse processo que a gente vem fazendo através de várias disciplinas, então ele responde generosamente. Nesse mês de outubro, né, a proposta do... Eu tô até com... Deixa eu tomar um cafezinho aqui, ó, servidos aí, gente. E é café mesmo, tá quentinho ainda. O ventinho frio aqui, aí esquenta, mas se não tomar logo... Ó, deixa eu ver aqui se você vai... Aqui, ó. Vida é missão. A vida é missão. E aí depois a resposta, ó. Eis-me aqui, envia-me. Né? Então esse daqui é o santinho, né? da oração missionária, para o mês missionário. E é também a possibilidade de entender. Né? Quando a gente entende as razões de Deus na nossa vida, a gente responde a Deus. Porque aí nos tornamos, como eu falei, acho que foi na segunda aula, nos tornamos instrumentos, né? Instrumentos do querer de Deus, do amor de Deus. E dentro desses atos livres, né, a fé e a revelação. Então vamos ver aqui as duas. A revelação é livre porque é a ação soberana de Deus, que se revela unicamente por amor a nós. Olha aí. Ação livre de Deus por amor a nós. A fé é livre porque não existe motivo que leve necessariamente a crer que seja verdade o que nós escutamos na revelação. Então as duas são atos livres, né? Você não é obrigado, não existe algo que te fale assim, ó, agora você tem que fazer. Não. Quem evangeliza a pessoa por pressão, ela está fazendo uma lavagem cerebral na sua cabeça. A fé é por adesão, e uma adesão espontânea, livre.
Daí o testemunho também, né? Quem vive a fé dá o testemunho. É nesse testemunho que a gente também se inspira. Mas tem diferença do testemunho que inspira e de alguém falar, não, você tem que fazer isso, tem que fazer... Não, aí não dá certo, porque a primeira coisa que acontece no momento de crise, a pessoa vai embora. Quem tem fé verdadeira em Deus, no momento da crise, recorre a Deus. Por quê? Porque conhece a Deus. Porque faz o processo para o querer de Deus. Ninguém pode obrigar o outro a crer. Isso eu falei, né? E não podemos mesmo, não. Aqui temos 3 pontos aqui, ó. Primeiro ponto dessa questão do crer. Para poder crer de modo coerente, é preciso uma vez escutada a revelação, é preciso que possamos contar com suficientes razões para identificar a mensagem como proveniente de Deus. Então, isso se chama catequese. Quando nós temos a catequese quando criança, jovens, a catequese permanente, que nos ajuda a descobrir e identificar o que é de Deus e o que não é de Deus, que eles falam que seja de Deus. É igual telefone sem fio, né? Quando vai brincar de telefone sem fio, se as pessoas forem fiéis, a primeira mensagem no final é a mensagem. Se levarem na brincadeira, no final sai qualquer outra coisa, né? Lembrei do Elcio agora, ele que gosta de tomar um negócio assim na hora da aula, né? E o Durk já está esfriando já o café, vou ter que esquentar. Vamos lá. Segundo ponto, a fé não se reduz à razão, mas tampouco lhe é contrária. Ou seja, a gente não pode ter uma fé racional e nem uma fé sentimental. É importante que a gente tenha um equilíbrio também nessa situação, porque uma não sobrepõe a outra, mas uma ajuda a gente a ter temperança, a ter equilíbrio, e a outra ajuda a gente também a não ser radical demais, mas aí entrar no querer de Deus, né? Entrar no coração de Deus. Ambas se complementam harmonicamente. A revelação é digna de ser acreditada. Há razões ou motivos que levam a aceitá-la. A credibilidade da revelação. Quando a gente acredita, quando a gente dá crédito para alguém, aí você fala, olha, pode confiar, né? Aquela pessoa é referência, né? Então a gente vai dando voto de confiança. E o terceiro aqui em João 10, né? João 10, 37. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço, credes pelas obras. Então, olha aí que importante. Não é crer porque sou eu, mas é pela obra. A obra de Deus é mais importante do que nós. E a gente sempre tem que ter isso claro. Porque senão aí a pessoa quer ser maior do que a paróquia, maior do que a comunidade. Cada um tem a sua missão. Mas a gente tem que acreditar que a obra de Deus é maior. Estas obras, elas fazem com que a fé não seja puro salto no vazio, fruto de uma mera decisão da vontade, mas algo que de fato tenha... A lua está aqui embaixo, rapaz. Ela está se agitando. Calma aí, fia. Ela fica quietinha. Quando eu estou dando aula aqui, ela deita aqui e dorme de roncar. A hora que acorda, aí começa a fazer as bagunças dela. Não estou com a outra câmera assim, né? Porque senão eu ia mostrar ela aqui para vocês. Mas nesse ponto, aqui esse terceiro ponto, então acreditar na obra de Deus. Ela é importante. E nós assumimos a missão para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade.
No Antigo Testamento nós temos alguns sinais. Então vamos ver aqui brevemente. O itinerário ou... Lua, que isso, Sofia? Que isso, menina? Vem cá. Aqui, ó. Vem cá, ó. Aqui. Olha aqui, gente. Olha aqui a cara da criatura. Aí, tá bom, você não vai falar hoje não. Hoje não é dia de você falar não. Dia que você for falar, aí é você que vai dar aula. Tá bom? Deita aí. Ei, meu Deus do céu. Vamos lá. Mas não vou parar com a aula não. Vamos tocar o barco aqui, ó. Então, voltando aqui à questão dos sinais. Quando a gente fala dos sinais no Antigo Testamento, então vamos fazer uma caminhada aqui, ó. Primeiro, o itinerário do povo de Israel para a fé está marcado por dois principais motivos de credibilidade: os grandes fatos, gestos salvíficos realizados por Yahvé, né, que a gente viu lá no começo, e a palavra dos profetas, que foram os que assumiram a intimidade com Yahvé para mostrar o projeto de redenção, projeto de liberdade, né? Então esses fatos e palavras não dão a fé, mas são sinais de credibilidade. Então, ó, a salvação através de Yahvé, a primeira aliança para a liberdade, e aqueles que foram os motivadores para que permanecesse essa ideia da liberdade, né? A ideia de Deus no coração das pessoas, para que eles não se dispersassem. Depois, fatos aqui são sinais, porque dão a conhecer quem é Deus, que Deus, né? Que é Deus quem atua, né? O fato. Sinais, porque dão a conhecer que é Deus quem atua. Levam sua marca e levam o povo a confiar nele. Os profetas, para ajudar o seu povo, Deus serve-se deles para confirmá-lo na verdade e bondade da fé revelada. Eles falavam em lugar de Deus e anunciavam promessas divinas. Então aqui eu já falei aqui mais para fundamentar. E agora no Novo Testamento, quais são esses sinais? Então tem nos sinóticos, os sinais aparecem como algo injustamente exigido pelas autoridades judaicas ou por Herodes. Pelo contrário, os milagres são atos de Jesus que mostram o poder de Deus. E nos Atos dos Apóstolos, ambos os termos são idênticos e designam o atuar extraordinário de Pedro, de Felipe. Vamos ver aqui, ó, em São João. Cristo é o único sinal fundamental. Jesus realiza os milagres precisamente porque nele atua Deus. São as obras do Pai e são os sinais de que é o Filho de Deus. A multiplicação dos pães, cura do cego, ressurreição de Lázaro, estão muito unidos ao que disse sobre si. É alimento, luz, vida. A minha tese para especialização em Bíblia foi em São João. Né? Qualquer dia, eu acho que quando vocês estiverem aqui presencialmente, aí eu vou aproveitar aí um momento das nossas aulas que eu falei da questão dos sinais, né, em João. E aí nós vamos aproveitar um pouco, né, esse conteúdo trabalhado também. Mas aqui é importante a gente ver, ver que no Novo Testamento nós temos em Jesus, né, aí a grande fonte, né, da relação com Deus, relação do amor de Deus.
No magistério, aí nós também temos credibilidade. Então tem o Vaticano I, o Vaticano II. No Vaticano I, né, o próprio Deus quis dar argumentos externos da sua revelação. Quer dizer, fatos divinos em primeiro lugar, milagres, que ao mostrar com toda clareza a onipresença e infinita sabedoria de Deus, são sinais certíssimos da revelação divina, acomodados à inteligência de todos, Dei Filhos. Aí você pode procurar, né? Escrever do jeito que está aqui, ó, Dei Filhos. Aí você vai entrar direto no site do Vaticano e aí tem lá esse documento para você também fazer essa leitura sobre a revelação divina. Para podermos crer, então, dentro do Vaticano I, devem unir-se a esses sinais externos os auxílios internos do Espírito Santo. Então, o Vaticano I trabalhou também essa presença, né, do Espírito Santo na vida da igreja e na vida do povo. Já no Vaticano II, ele não usa a palavra credibilidade, mas antes, com frequência, o que esse termo significa. Apela para um sinal de suma importância, é o testemunho dos cristãos. Todos estão chamados a ser testemunhas, todos são chamados a ser testemunhas do amor de Deus. Para isso, temos de estar unidos com Cristo, que é o sinal fundamental da revelação. O sinal não é algo, mas alguém, a saber, a pessoa de Jesus, em que o homem descobre o próprio Deus. Então, o Vaticano II ele reafirma que na pessoa de Jesus nós conhecemos a Deus. Então, não é um fato isolado, mas é, de fato, o sinal presente, né? O sinal do Verbo encarnado na vida do povo, na vida da nossa igreja. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, temos aqui. Durante algum tempo, os motivos de credibilidade eram buscados em argumentos externos a Jesus Cristo, os milagres e profecias. Mas não parece argumentação suficiente. O milagre central afirmado pelo cristianismo é a encarnação. Quando uma pessoa considera a vida terrena do Filho de Deus, Jesus pode chegar a crer na sua divindade. Ele é o Cristo. O verdadeiro sinal de credibilidade, então, é o próprio Jesus Cristo. Então, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, é o sinal vivo, presente de Deus. Né? É a credibilidade que não tem refutação. Né? Acima de tudo, o cristianismo é Jesus Cristo e sua comunhão com Deus. E a nossa comunhão também com Cristo para entender, né, a Deus. E aí tem aqui o pensamento: seguir Cristo, este é o segredo. Acompanhá-lo tão de perto que vivamos com ele. Como aqueles primeiros 12, tão de perto que com ele nos identifiquemos. Ou seja, a missão dos discípulos e discípulas de Jesus. Então vejam como que é importante quando a gente vai unindo, né, as disciplinas que a gente vai estudando e vendo que tem uma lógica muito boa entre as disciplinas. Né? Cada uma fala de uma maneira, mas a essência, né, o conteúdo básico é a mesma linha. Né? Tudo dentro da proposta do querigma. Então, Jesus Cristo não é um mito. Né? Tem aquela passagem, quem que eles dizem que eu sou? Né? Aí hoje poderiam falar, é um mito. Né? Nem uma ideia qualquer, né? Ou uma ideia que alguém coloca no mundo. É uma personalidade, é um personagem histórico, né? Porque ele está na história.
A fonte mais importante para conhecer a vida e a obra de Jesus, então, são os escritos do Novo Testamento. Sobre ele, há notícias fora da Bíblia, extra-bíblicas. Plínio o Jovem, Tácito, Suetônio, Flávio Joséfo, o Talmud. Então, se a gente lê alguma coisa, e se você coloca no Google para procurar alguns desses nomes antigos, você vai ver que eles fazem referência a Jesus, ao jovem Jesus, né? E aí, sim, são fatos históricos, né? Uma personalidade histórica real, né? Não é algo inventado, não é uma coisa assim, uma história que os pais contavam para os filhos, né? E isso é importante, né? Quando a gente estiver vendo Cristologia, né? A gente vai ver o Cristo divino e o Cristo histórico também, né? No século XVIII, surge o debate sobre a credibilidade das fontes cristãs. Hoje em dia, esse debate pode ser considerado superado. Embora os evangelhos não sejam biografias no sentido moderno, eles correspondem perfeitamente ao que no mundo greco-romano se entendia por uma biografia. Atualmente, ficou de novo esclarecido que os evangelhos transmitem a mensagem e os fatos de Jesus com fidelidade. Cada evangelho, como a gente viu, em um tempo determinado que foi escrito, mas a linha principalmente os 3 evangelhos, né, sinóticos, eles dizem com outras palavras ou palavras semelhantes a mesma coisa sobre Jesus. Muito bem, aqui nós temos algumas outras considerações. Os profetas no Antigo Testamento se remetiam expressamente a Yahvé. Jesus fala sempre em primeira pessoa, eu digo-vos, eu vos digo. E testemunha assim que atua com o poder do próprio Deus. Então, é muito comum a gente ver Jesus fazendo uso da palavra e depois ele falando, hoje se cumpriu a escritura que diz, né? Alguns aí ficam doidos e chegam até a rasgar as vestes. Mas Jesus não veio para só confirmar coisas, né? Ele veio para mostrar que as coisas não estavam todas corretas, né? E que a gente podia mudar, né? Converter o coração, converter-se para Deus. João Paulo II, num dos discursos dele, ele disse: um estudo atento dos textos evangélicos revela-nos que nenhum outro motivo, a não ser o amor pelo homem, o amor misericordioso, explica os milagres e sinais do Filho do Homem. Né? Sua santidade, agora São João Paulo II, né, falava que, de fato, não existe nenhum outro motivo a não ser o amor pelo ser humano, o amor misericordioso, que explicariam os milagres e sinais realizados por Jesus Cristo. Jesus não afasta os pecadores, mas antes mostra-lhes também o amor sem limites de Deus por eles. Oferece-lhes o perdão. O amor de Jesus é motivo mais decisivo para que alguém se abra à fé. Constitui resposta divina ao desejo e à necessidade de amor que cada homem experimenta. Então vejam, isso é a nossa fé, né? Se manifestando através do próprio Jesus. O Filho, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O sofrimento que experimentou ao cumprir a vontade do Pai concedeu à sua fidelidade um valor singular. Mas a cruz não se pode compreender senão à luz da ressurreição,
Porque senão a gente vai ver, de fato, vai pensar humanamente, né? Agora, pensando a cruz à luz da ressurreição, aí a gente percebe que a cruz não é a última palavra. Ela é algo dentro do contexto histórico ali. E aí a ressurreição constitui desde o começo o fundamento da fé e o conteúdo essencial da pregação cristã. Os que testemunham ter visto Cristo ressuscitado são os mesmos apóstolos que se ocultaram decepcionados depois da crucifixão de Jesus. Estes não esperavam a ressurreição. E olha que Jesus tinha anunciado, mas eles não entendiam, não sabiam. Acreditavam que se acontecesse alguma coisa seria muito lá distante. Mas aconteceu e acabaram sendo testemunhas, infelizmente, ou felizmente, né, com medo. Mas o medo foi tirado deles, né? Que é também a mesma coisa para a gente. Às vezes a gente quer mudar, mas tem medo. Agora, em Jesus, o medo sai e aí vem a graça. A ressurreição é, ao mesmo tempo, então, um grande mistério e um fato histórico, que também é confirmado nos anais da história. Se é possível encontrar o Cristo real na igreja, é aqui onde continua a atuar através dos séculos. A igreja a qual foi confiada a revelação plena, que é mesmo Cristo, existe para continuar a missão de Jesus Cristo até ao fim dos tempos e dar testemunho do amor de Deus aos homens. Então, a missão da igreja, a gente já viu isso em eclesiologia. A graça que Cristo nos ganhou na cruz é-nos comunicada pela igreja. Então, aqui é importante destacar, a igreja é Cristo a salvar-nos hoje. Então, a gente tem que conhecer a igreja para dar um testemunho verdadeiro da igreja. Não formar grupos, porque cada grupo aí puxa a brasa para a sua sardinha. E, na verdade, eu já falei, acho que quando eu encerrei o curso de eclesiologia, falei, para ver o rosto de Jesus, a gente precisa juntar os projetos dos movimentos, das pastorais, de todas as instituições e, numa unidade, caminhar juntos. E nessa unidade aí o rosto de Jesus aparece. E aí aparece também a salvação dentro da própria vida de fé e da igreja também. Querida por Deus Pai, fundada por seu Filho, vivificada por Deus Espírito Santo, a igreja é santa. Cristo, o seu fundador, é santo. O Espírito Santo atua nela e leva Deus Pai aos homens. Esta santidade ontológica deveria refletir-se na santidade moral dos membros, mas é o grande processo, né, da conversão, da mudança, porque não é para os perfeitos, mas para os estrupiados. E aí a gente vai conhecendo e vai mudando, né? Quantas coisas a gente já mudou na nossa vida pela igreja, pela vida de igreja, pela vida de fé. Nós, os cristãos, nem sempre refletimos a santidade da igreja nas nossas vidas. A igreja não mostra sempre a santidade moral que deveria mostrar, mas continua a ter a santidade ontológica. A santidade ontológica não pode aumentar nem diminuir. A igreja é santa e, ao mesmo tempo, necessita de purificação constante, porque recebe no seu seio os pecadores. Está para os santificar. Então, uma das missões da igreja é a missão de santificar, de libertar o fiel dos seus pecados. Então, por isso que quando vamos confessar, devemos fazer um exame de consciência,
As primeiras comunidades, a pessoa diante do povo acusava o seu pecado, né? O perdão acontecia de fato, tirava o mal pela raiz e não vivia de aparência. O grande erro hoje, o grande problema que a gente tem que fazer é não viver a superficialidade. Viver a superficialidade na igreja, aí nós não vamos mostrar o rosto de Jesus. Aí nós vamos ter uma dificuldade muito grande para viver a fé em Jesus. Vamos criar grupos, né? E os grupos que vão criar identidades próprias. E lembrando que o rosto de Cristo é a unidade da igreja, com todos os seus dons, carismas, pastorais, movimentos, né? Então a gente precisa descobrir ao longo do tempo essa unidade, né? Para, de fato, viver essa unidade entre os nossos irmãos e irmãs. É um desafio? É, mas é o desafio da santidade. Caminhar para a santidade é, de fato, a gente descobrir esse caminho. E juntos, né? Então vamos lá. A última consideração. Os cristãos, eles não podem diminuir a santidade da igreja com os seus defeitos e pecados, mas sim podem obscurecer o seu rosto e travar o seu passo na terra. Podem impedir que a igreja se mostre ao mundo tão bela e esplêndida como realmente é. Então a gente sabe, ao longo da história da igreja, né, muitas coisas ruins, né, até hoje, né, os papas que pediram perdão, né, dos erros da igreja, que obscureceram ali a verdadeira essência da igreja de Jesus Cristo. Por isso, cada cristão é chamado a dar a conhecer o verdadeiro rosto de Cristo, a ser santo. Então, quando a gente entende o caminho da santidade na nossa vida, a gente vai mudando o semblante e o rosto da igreja. Uma pessoa santa não é aquela que nunca cai, mas a que se levanta uma e outra vez, pedindo perdão a Deus. Então não é uma igreja dos perfeitos, mas é uma igreja de reconhecer o pecado, né? E às vezes a fragilidade nossa para vencer o pecado sozinho. Quando a gente reconhece que em Deus nós conseguimos vencer a tentação e o pecado, nós vamos mudando o semblante da igreja. Vamos aí caminhando para a santidade. São João Paulo II dizia, né, que durante o jubileu do ano 2000, né, ele pediu perdão ao mundo pelos pecados passados e presentes dos cristãos. Né, foi dia 12 de março de 2000. Né, então vejam aqui, né, São João Paulo entendia bem, né, esse caminho de santidade. Né, e agora a gente recorre a São João Paulo também, rezando, né, pela nossa conversão, pela nossa santidade. Muito bem, gente. Hoje uma aula um pouquinho mais extensa, com muito fundamento. Né, eu evitei aí de ficar lendo todas as considerações de vocês, porque a gente fez um trato, né? Esse trato é de você anotar, de você observar, se não entendeu, retomar esse conteúdo que está gravado, né? Você pode, depois dessa aula, aí daqui a pouco já está disponível, aí você pode assistir novamente e, ao mesmo tempo, reconsiderar, né? Algumas coisas que, como igreja, a gente tem errado, não tem feito da maneira correta, mas sempre é o momento, né? O momento de buscar. Porque a igreja é para aqueles que querem se levantar. E se a gente erra, se a gente cai, não tem que ficar vivendo a ideia da condenação, mas sim viver a ideia do perdão, da reconciliação. Muito bem, vamos ficar por aqui, né? Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e a gente vai se vendo aí, né? Não deixe de assistir, são 5 aulas já desse conteúdo, e o conteúdo agora vai se explicando, vai se motivando. Então vá lá no começo, tente ver aquela aula que você não conseguiu entender da maneira correta, faz uma revisão, vem chegando aqui, com certeza vamos vencer e vamos entender bem. Um abraço a todos, até mais, tchau, tchau.